Muito bem, meus irmãos, continuando aqui, por causa de uma queda de energia, continuamos com a tecnologia. Nós vamos fazer uma gravação e depois vai ser lançada aí a continuação dessa lição, ok? Então eu aqui, no tópico 2, mostrando a sujeição e o abandono que Cristo sentiu no Calvário, nós vamos ver lá no Salmo capítulo 22, algo muito interessante que eu observei aqui, que nos dá uma tremenda expansão, vou falar aqui visionária. Você vai enxergar de uma forma interessante esta atitude de Jesus na cruz, referente ao sentimento de abandono. Presta atenção. Capítulo 22 de Salmos. Capítulo 22 de Salmos. Deixa eu tentar aqui. Presta atenção aqui. Capítulo 22. Ele diz, no capítulo 22, referenciando já antigamente a Cristo, naquela atualidade do Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas, ou seja, te distancias das palavras do meu gemido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Aí vem a resposta. Por que Jesus, nem neste momento ele desistiu? Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Então Jesus, naquele momento em que ele se sente desamparado, ele demonstra uma total confiança e reconhecimento em Deus. Não é difícil, não é motivo de escândalo e também nenhuma novidade um crente se sentir hora ou outra desamparado. Mas o que ele não pode perder é a sua confiança, o reconhecimento do seu Deus, porque existe um histórico de fidelidade na sua vida que vem até o momento que você está passando, que te dá base para isso, para confiar e para continuar. Como Jesus desistiria depois de ter visto Deus operar através dele tantos milagres? Como Jesus, como homem, desistiria depois de ter visto Jesus vir, as profecias virem se cumprindo dia após dia até chegar àquele Calvário? E nós conhecendo todas essas coisas, como poderemos nós também desistir por algum momento de dificuldade? Porque Jesus estava lá para fazer o quê? A confiança dele era tão grande que não era a vontade dele que prevalecia, mas a de Deus. Por isso, naquele Getsemane, ele disse como homem: Senhor, se for possível, passa de mim, não queria passar por isso não. Esse cálice é muito amargo, mas seja feita a tua vontade, eu confio. Seja feita a tua vontade, porque eu acredito. Salvaste nossos pais como clamaram, quando clamaram a ti, e tu é o mesmo ontem e é hoje. Então eu continuo e permaneço confiando em ti. Por isso Jesus não desistiu. Naquela sujeição, naquele sentimento de abandono, ele continuou confiando. Cristo abre mão de sua glória. Cristo abre mão do seu poder, do seu trono, para trazer para nós a oportunidade de sermos introduzidos de novo na presença do Pai. Jesus veio por quê? Porque todos estavam destituídos. Permaneceu e foi fiel para quebrar uma barreira. A barreira do pecado, que nos separava de Deus, nos trazendo o perdão. E aqueles que rejeitaram de Cristo, rejeitaram o perdão, rejeitaram a unção de Deus sobre ele, não conseguiram entender isso, porque acreditavam
que a sua vida estava boa, que tudo estava bem, que eles estavam certos, independente do milagre, independente de tudo. Mas Jesus cumpriu a sua missão. Zombaria e desprezo, Salmo 22, 6, para encerrar aqui esse tópico 2. Mas eu sou um verme, não homem, o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si. Jesus se esvaziando. As pessoas viam isso nele. Ele naquela cruz, até o que estava do lado zombava, porque via isso nele. Um ser desprezível, ao qual se poderia zombar, se poderia escarnecer. E Jesus aguentou calado, esvaziando-se. Mas ele sabia que triunfaria, porque Deus é fiel. Ele sabia que triunfaria, porque aquele que o enviou o honraria. E ele venceu para honrar todos aqueles que confiam no poder do seu nome, que confiam no poder da sua palavra. Por isso ele diz, conforme ele foi honrado por Deus, ele também honrará os que confiam neles. Como profetizou Isaías, não tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano, foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por sua declaração em Marcos 10, 34, e pela atitude de um dos ladrões que estavam na cruz. 2, 3, ainda tem quantos minutos aí? Bem rápido, acabando a memória do celular. 2, 3 aqui para nós encerrar, não vai dar para entrar no 3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir sua missão. O verso 22 anuncia uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Em Hebreus 2, 11 e 12, o sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então Jesus sabia que o seu sacrifício não seria em vão. E que o trabalho da sua alma, do seu sofrimento, lhe traria satisfação. Por isso, nada impediu Jesus. E a satisfação de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Porque não há satisfação melhor para Jesus diante do sofrimento que ele passou. Ver que eu e você acreditam na sua palavra e honra o seu sacrifício, o seu sangue derramado. Sendo fiel à sua palavra, obediente à sua voz e andar à luz dessa escritura para honrar e para exaltar o nome do ungido de Deus, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando neste domingo. Você e toda a sua família. Continue firme, continue confiante, continue forte, porque aquele que te escolheu para a salvação tem compromisso com a sua vida, segundo a sua palavra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ainda tem mais 5? Pode até 9h30. Faz a leitura do 3, né? Então vamos, eu tenho mais algum tempo aqui, então vamos fazer a leitura do 3, né? Estava fazendo encerramento aqui, porque o tempo que é corrido. Então vamos fazer a leitura aqui do tópico do 3. O sacerdócio real e os somos missionários. 3:1. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este ponto também é tratado em Hebreus 5:6, de acordo com Matthew Henry. Melquisedeque
foi sacerdote do seu trono, no seu trono, e também o é Cristo, rei de justiça, rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável, o sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar. Em Hebreus 4,15, sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. 3,2. Os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Cristo e sua obra, mas, por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Como revelado a Abraão, lá em Gênesis 12:3, o texto do Salmo 67, versículo 2, revela este propósito para que o verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também seja conhecida por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Então mostra que as bênçãos de Deus na nossa vida é para mostrar que a todas as nações que o Senhor é digno de louvor, que o Senhor é digno de adoração, que todos os povos louvem ao Senhor. Salmo 117. Segundo Kidner e Chaplin, faz parte do grupo de salmos identificado como salmos Halel, louvor. 113 e 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não somos feitos. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Então, o Senhor chama todos, até os gentios, para o adorar. Então, tudo se resume no amor de Deus, tudo se resume na vontade de Deus, na santidade de Deus, independente do que aconteça, do que se execute no nome do Senhor, a confirmação vai estar na essência do seu caráter, da sua santidade. A gente vê mesmo muitas extrapolações, mas o que confirma a presença de Deus é o caráter de Cristo naquilo que é feito, a santidade de Cristo naquilo que é executado, o amor de Jesus Cristo naquilo que é ensinado. Conversão, santificação, para que aconteça o que de fato ele veio fazer, a salvação da humanidade. Amém? Deus abençoe a todos.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos que estão aí na live, nós tivemos um problema aqui de queda de energia, né? Eu acredito que foi em toda a região aqui, mas logo voltamos. Eu acredito que aconteceu na casa de vocês também, né? Por isso a live pelo Instagram voltou, mas pelo YouTube a gente vai apenas estar postando o vídeo, tá bom? Hoje à noite nós teremos o culto, tá bom? A partir das 19 horas, a qualquer momento depois das 19 horas eu mando o link para vocês participem do culto. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? A paz do Senhor. Finish. Finish.